Uma nova visão da sociedade. Robert Owen, parte 4. Ciência. Tecnologia. E o que mais? E história. Ciência, tecnologia e história. Episódio de hoje. Uma nova visão da sociedade. Robert Owen. Quarto ensaio. Os princípios do ensaio original aplicados ao governo. Nós estamos aqui no quarto ensaio da série Uma Nova Visão da Sociedade, do Robert Owen. Esta é a quarta aula. Se você perdeu as outras, você pode encontrá-las aqui neste canal. Neste ensaio, o Owen inicia se dirigindo para o príncipe regente do Reino Unido. Owen dirige seu ensaio ao príncipe de Gales, Jorge Augusto Frederico, nascido em 1762 e falecido em 1830, que era filho do rei Jorge III, que governou a Inglaterra como regente durante a doença mental de seu pai, entre 1811 e 1820. Então, por que o Owen está se dirigindo para o príncipe regente, não para o rei? Porque o príncipe regente é quem está regendo a Inglaterra, porque seu pai está impossibilitado de governar. Após a morte de seu pai, de Jorge III, o príncipe Jorge Augusto Frederico ascendeu ao trono britânico com o nome de Jorge IV. Como material adicional, e também como curiosidade, há um filme de 1994, dirigido por Nicholas Hytner, que aborda o período de regência, com foco na doença do Jorge III. Esse filme se chama As Loucuras do Rei George. Então, esse é o período em que o Owen está escrevendo os seus artigos. É interessante assistir para conhecer o contexto da época. Owen enfatiza o papel da ignorância como fonte de miséria em seu ensaio. Diz ele: os ensaios, dos quais essas páginas constituem o quarto, foram escritos para mostrar que a verdadeira origem dessa miséria pode ser atribuída à ignorância daqueles que anteriormente governavam e daqueles a quem governavam. Owen inicia o ensaio com o princípio de que a prevenção é melhor que a punição. Diz ele: está além de toda comparação melhor prevenir do que punir o crime. Um sistema de governo, portanto, que deve evitar a ignorância e, consequentemente, o crime, será infinitamente superior a um que, ao incentivar o primeiro, cria uma necessidade para o último e depois inflige punição a ambos. Então, o Owen acredita que é melhor prevenir o crime do que punir o crime. O objetivo do governo, para Owen, é fazer os governados e os governadores felizes. Diz Owen: esse governo, então, é o melhor, o que na prática produz a maior felicidade para o maior número, incluindo aqueles que governam e aqueles que obedecem. E aí Owen apresenta uma tríade de objetivos. Diz ele: em um antigo ensaio, dissemos, e admite demonstração prática, que adotando os meios adequados, o homem pode gradualmente ser treinado para viver em qualquer parte do mundo, sem pobreza, sem crime e sem punição. Owen, ele deseja introduzir os seus princípios no governo. Ele apresentou seus princípios inicialmente de forma geral, apresentou o seu experimento de Neil Lanark, e ele está estendendo agora suas ideias, dizendo que elas podem ser aplicadas para todo o país. Diz ele: para obter sua introdução em nosso próprio país primeiro, um modo de procedimento é agora submetido às potências governamentais imediatas do Império Britânico. Portanto, procedemos a explicar como esse princípio pode agora ser introduzido em prática, sem prejuízo para nenhuma parte da sociedade. Para Owen, a formação individual do caráter humano é uma falácia. Owen não acredita que a pessoa forme a si mesma. Ela é formada por aqueles que estão ao seu redor. Diz Owen: veremos então que o fundamento sobre o qual esses males foram erguidos é a ignorância,
procedendo dos erros que foram impressos nas mentes da geração atual por seus predecessores, e principalmente pelo maior de todos os erros, a noção de que os indivíduos formam seus próprios caracteres. Owen destila seu ódio pela ignorância. Diz ele: este inimigo da humanidade pode agora ser mais facilmente destruído, que seja arrastado para baixo do misterioso véu escuro, pelo qual até agora ele foi escondido dos olhos do mundo. Expô-lo, por um instante, à clara luz do dia intelectual e, como consciente de sua própria deformidade, desaparecerá instantaneamente, para nunca mais reaparecer. Owen diz que a doutrina da formação individual do caráter tem de ser eliminada. Diz ele, como base, então, de um sistema racional, que essa doutrina absurda e toda a cadeia de consequências que dela decorrem sejam retiradas, e que isso seja ensinado apenas como sagrado, o que pode ser demonstrado por sua consistência inabalável como verdadeira. Owen defende uma revisão da legislação. Diz ele, este objetivo essencial, sendo alcançado, o próximo é retirar aquelas leis nacionais que emanam principalmente daquela doutrina errônea e que agora existem em pleno vigor, treinando a população para quase todo tipo de crime. Owen critica a legalização do consumo de álcool, de drogas e do jogo. Diz Owen, algumas das mais proeminentes às quais é feita alusão são tais que incentivam o consumo de espíritos ardentes, está falando de bebidas alcoólicas, promovendo e estendendo esses recipientes para seduzir os ignorantes e miseráveis, chamadas lojas de gin e casas de maconha, aquelas leis que sancionam e legalizam o jogo entre os pobres, sob o nome de uma loteria estadual. Então, o Owen se posiciona contra o consumo de bebidas alcoólicas, também se posiciona contra o jogo. Owen afirma que as punições não resolvem. Diz ele, quando os males são experimentados, em vez de retirar a causa que os criou, inventa e aplica punições que, para um observador superficial, podem parecer diminuir os males que afligem a sociedade, enquanto, na realidade, eles os aumentam enormemente. O Owen está criticando a punição como uma forma de reduzir a criminalidade, como se a punição ela fosse atemorizar, né, os criminosos e eles não cometessem mais crimes porque teriam medo de ser punidos. Entretanto, nós observamos até hoje que, mesmo em regimes que têm punições severas, os crimes ainda continuam acontecendo. Owen defende uma reforma na legislação. Para retirar, portanto, os males existentes que afligem a sociedade, essas leis imprudentes devem ser progressivamente revogadas ou modificadas. Owen adverte que a renda não deve ser retirada de quem já a possui. Diz ele, como passo preliminar, no entanto, para o início de melhorias nacionais, deve ser declarado com sinceridade que não deve admitir nenhum desvio posterior, que nenhum indivíduo da geração atual deve ser privado do emolumento que ele agora recebe ou o de que foi oficialmente ou legalmente prometido. Então, Owen, ele quer uma reforma na legislação, mas que não tire a renda de quem já tem. Owen propõe uma reforma também da Igreja Anglicana, a igreja a qual ele, em ensaios anteriores, criticou de forma indireta. Diz ele, o próximo passo da reforma nacional é retirar da Igreja Nacional os princípios que constituem sua fraqueza e criam seu perigo. Owen critica leis que produzem exclusão social. A próxima medida, segundo ele, de aprimoramento nacional deve ser a revogação ou modificação das leis que deixam as ordens inferiores na ignorância, as treina para se tornarem intemperantes e produzem ociosidade, jogo, pobreza, doença e assassinato. Owen lembra de uma lei promulgada no governo do bisavô do príncipe regente. Diz ele, em 1736 foi aprovado um ato do parlamento, o Estatuto 9, 2330, cujo preâmbulo é o seguinte: considerando que o consumo de bebidas espirituosas, são bebidas alcoólicas, ou de águas fortes é muito comum, especialmente entre as pessoas de nível baixo e inferior, cujo uso constante e excessivo tende muito à destruição de sua saúde, tornando-os impróprios para trabalhos e negócios úteis, debochando sua moral e incitando-os a perpetuar todo tipo de vícios. Então, no preâmbulo desse ato, o próprio governo reconhece o efeito das bebidas alcoólicas
pelas pessoas pobres, que é o consumo de álcool. Ele é um problema de saúde pública. E essa lei citada, ela taxava as bebidas alcoólicas. Diz Owen, foi portanto promulgado que nenhuma pessoa deveria vender espíritos sem uma licença. Espíritos são as bebidas alcoólicas. Pelo qual 50 libras deveriam ser pagas anualmente, com outras disposições para restringir a venda de bebidas espirituosas. E Owen quer aumentar os impostos. Diz ele, portanto, aumentem gradualmente os impostos sobre a produção de bebidas espirituosas até que o preço ultrapasse os meios de consumo comum. Então, Owen se posiciona contra o consumo de bebidas alcoólicas. Ele acha que deve haver uma taxação alta sobre elas para que o consumo seja reduzido, para desestimular o consumo de álcool. E aí o Owen ele quer acabar com a venda tanto de bebidas alcoólicas quanto de entorpecentes. Diz ele, que as licenças sejam progressivamente retiradas dos atuais ocupantes de lojas de gin e casas de maconha desnecessárias. Quer dizer, ele não é só contra o consumo de bebidas alcoólicas, como também contra o consumo de drogas. Para Owen, álcool e drogas fomentam crime e miséria. Diz ele, e diminuam os deveres sobre a população e o consumo de licor de malte, para que as classes pobres e trabalhadoras sejam mais prontamente induzidas a abandonar seus hábitos destrutivos de beber álcool e gradualmente a se afastarem completamente desse incentivo ao crime e a segura fonte de miséria. Owen também se posiciona contra a loteria. Diz ele, a próxima melhoria deve ser interromper a loteria estadual. A lei que cria essa medida não é mais nem menos que uma lei para legalizar o jogo, prender os incautos e roubar os ignorantes. Owen sabe, entretanto, que o governo não quer abrir mão da loteria, porque a loteria é uma fonte de renda para o governo. E diz ele, essas medidas podem ser consideradas prejudiciais para as receitas nacionais. E Owen diz que a receita pública, entretanto, ela deve vir do trabalho. Diz ele, aqueles que refletiram sobre a natureza da receita pública e que possuem mentes capazes de compreender o assunto, sabem que a receita tem apenas uma fonte legítima. Deriva direta ou indiretamente do trabalho do homem e pode ser mais ou menos de qualquer número de homens. Outras circunstâncias sendo semelhantes, na proporção de sua força, indústria e capacidade. Então, para Owen, a renda pública, a receita do governo, ela deve vir do trabalho. Né? Então, os trabalhadores tendo renda, parte dessa renda, recolhida como impostos, é que deve gerar a receita pública. Owen enfatiza a necessidade de uma legislação melhor. Diz ele, a força eficiente de um Estado governado por leis fundamentadas em um conhecimento preciso da natureza humana, no qual toda a população é bem treinada, excederá em muito a mesma quantidade de números em que grande parte da população é mal treinada e governada por leis fundadas na ignorância. Owen, nesse momento do seu ensaio, faz referência às leis das cidades-estado gregas. Diz ele, assim eram os pequenos estados da Grécia, enquanto governados por leis comparativamente sábias, superiores em força nacional ao extenso império da Pérsia. Então, o Owen está colocando aqui a legislação da Grécia Antiga como superior à legislação oriental da Pérsia. E nesse aspecto aqui, o Owen ele está alinhado com o relato grego do passado, né? Porque quem contou a história ocidental sobre gregos e persas foram os gregos. Owen afirma que o governo britânico gasta mais do que arrecada com a legislação vigente, a legislação daquele momento. Diz ele, com base nesse princípio claro e óbvio, o poder e os recursos efetivos do Império Britânico serão amplamente aumentados, retirando aquelas leis que, sob a aparência plausível de adicionar alguns, e apenas alguns, milhões às receitas anuais deste reino, em realidade alimentam-se dos próprios órgãos vitais do Estado, pois tais leis destroem as energias e capacidades da sua população, que, tão enfraquecida e treinada para o crime, requer um gasto muito maior para protegê-la e governá-la.
Então, o Owen ele diz que a legislação atual, a legislação daquele momento do Reino Unido, em vez de proporcionar uma arrecadação maior, na verdade prejudicava o governo, porque ele tinha que gastar com as consequências da miséria, as consequências do crime, e isso acabava drenando os recursos do Estado. Bem, a gente falou bastante até agora sobre esse quarto ensaio, mas tem mais. Nós vamos prosseguir isso em outro vídeo, então peço que você continue assistindo na sequência, que você se inscreva no canal, que você curta o vídeo, que você compartilhe, que você mande comentários. Obrigado pela sua atenção.